Vamos abrir nossas Bíblias. Capítulo 5 do Apocalipse, o verso 13 diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos ler o texto. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Vamos dividir nossas Bíblias. Se alguém ao seu lado não teve a oportunidade de trazer ou não tem, divida a sua para que ele possa ler. Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Vamos ler juntos agora. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nessa noite, Senhor, como os anciãos, também nós nos prostramos diante do Senhor. Como aqueles 4 seres viventes, também nos prostramos diante do Senhor e o adoramos. Contemplamos ao Cordeiro de Deus, contemplamos o Senhor no trono, e reconhecemos também que Tu és digno de receber toda glória, toda honra, todo louvor, todo domínio, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Tu estás no trono, Tu tens toda a autoridade, Tu possuis todo o poder, toda a glória. Que nesta hora a Tua palavra, como espada de 2 gumes, Senhor, possa realmente penetrar, Senhor, em cada coração, dividindo alma e espírito, trazendo revelação, trazendo graça. Senhor, que com unção a Tua palavra seja transformada em palavra viva, palavra rema, Senhor, para inspirar os corações. Senhor, venha trazer todo manifestar da graça, da glória do nome do Senhor.
eu deixo, Pai, a vida de cada pessoa que está aqui no Teu coração, Senhor, para que aconteça a ministração gloriosa da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos assentar. Nós vamos encontrar o Cordeiro no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. E vamos perceber o Cordeiro passeando por todas as páginas da Bíblia, até chegar no Apocalipse, o último livro. O Cordeiro de Deus. Vamos falar juntos? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Jesus. Deus, Ele não vive preso ao tempo como nós vivemos. Nós vivemos preso ao tempo. Estamos limitados ao espaço. Para Deus tudo é. Para Deus não existe amanhã, como não existe o ontem. Para Deus Ele é. Por isso que quando Ele foi perguntado, qual o teu nome? Moisés perguntou, qual o teu nome? Ele disse, eu sou o que sou. Ou seja, Deus, Ele não tem essa limitação de tempo e espaço, como nós, suas criaturas, possuímos. Para Deus tudo é. Podemos dizer que é eternidade. Alguém perguntou a uma criança, o que é uma eternidade? O que é eternidade? E as crianças sempre têm na sua pureza uma palavra assim muito fácil para ensinar. E a criança respondeu o seguinte: eternidade é a idade de Deus. Eternidade é a idade de Deus. Ou seja, Deus não tem tempo. Ou seja, para Ele tudo é. Então o Cordeiro, quando nós entendemos essa verdade, que o fato, daqui a pouco nós vamos ver, que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, no sentido da eternidade, na ausência do tempo, o Cordeiro sempre existiu. Não pense você que o Cordeiro passou a existir depois do Natal, há 2000 anos atrás. Não. Jesus não é tão novinho assim. O Cordeiro não é tão novo assim. Dentro do plano eterno de Deus, o Cordeiro sempre existiu. Mas por que a necessidade do Cordeiro? Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim, um lugar cheio de flores, um lugar muito bonito, cheio de glórias. E diz a palavra que o homem era vestido. Havia uma vestimenta no homem, e era a glória de Deus. O que fez o pecado? O pecado tirou a glória de Deus da vida do homem. Por isso a Escritura diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem era vestido da glória de Deus. A glória de Deus o envolvia. Por isso que o homem, ele não estava nu, ele estava vestido da glória de Deus. Mas quando no jardim do Éden o homem pecou, e o pecado do homem não foi pecado de maçã, não foi pecado da ordem sexual, porque os dois eram casados. O pecado do homem foi a sua rebelião contra Deus, foi a sua desobediência, foi o homem proclamar a independência dizendo: Deus, eu não te quero. Deus, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer a minha própria vontade, o meu próprio querer, eu não preciso do Senhor. A semente da rebelião estava ali. E diz a Escritura que logo quando o homem pecou, a primeira coisa que aconteceu é que a glória de Deus foi embora. O homem viu que ele estava nu. E ele tentou tampar a sua nudez. De que forma? Vamos voltar aqui para o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós encontramos no capítulo 3 de Gênesis, eu posso dizer, a página da desgraça. O capítulo 3 de Gênesis descreve o início do pecado, como que o pecado entrou na raça e toda essa situação. O homem fez para si vestes com folhas de figueira, para tampar a sua nudez. Mas no capítulo 3, no versículo de número 21, está escrito assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Para Deus fazer uma vestimenta de pele para o homem,
algo teve que ser feito. Lá no jardim, um cordeiro teve que ser morto. A pele daquele cordeiro foi tirada. E Deus fez, não foi o homem que fez, foi Deus que fez vestes para o homem com pele do cordeiro. O sangue foi derramado. O sangue daquele animal foi derramado. Mas é tão interessante que Deus, ao ver o sangue daquele animal que ele havia imolado, caindo, Deus não estava vendo ali o sangue de um cordeiro. Deus estava vendo o sangue do seu próprio filho, que tempos depois seria morto ali no Calvário. Porque o sangue daquele animal, de forma alguma, podia tirar o pecado do homem. Sangue de bode não pode tirar o pecado do homem. Era apenas um símbolo. Porque tempos depois, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, seria imolado. A pele seria tirada para nos cobrir. Para que pudéssemos ter hoje novas vestes. Para podermos nos apresentar diante de Deus santos, puros, inculpáveis, sem mácula. Quando você abre aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 13, o versículo de número 8. Apocalipse capítulo 13, o versículo de número 8, nos mostra exatamente isto. Jesus sendo imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que houvesse mundo, antes que houvesse a criação, Deus já havia providenciado o meio da redenção. Está escrito, Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, no plano eterno de Deus, ou seja, Deus via que há 2000 anos atrás, ali na cruz o Cordeiro seria imolado. Mas Deus, ele não estava preso ao tempo. Para Deus tudo é. Então desde a eternidade a palavra diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Não sei se você consegue perceber essa realidade. A necessidade do homem, do Cordeiro de Deus, não teve início quando Jesus nasceu em Belém. Ali em Belém aconteceu apenas o quê? A encarnação do Verbo. Deus se tornou carne humana, igual a minha, igual a sua. Deus ali, Jesus, tinha carne, tinha sentimento, tinha palavras, tinha sono, tinha fome. Não. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro, não passou a existir ali na criação. O seu aparecimento lá naquele estábulo daqueles pastores foi muito antes. Os 33 anos do Senhor aqui na terra, ele era o Cordeiro de Deus. Mas há sempre essa mensagem, a necessidade. Por que necessitamos do Cordeiro? Por quê? Porque sem ele não temos acesso a Deus. Deus estabeleceu uma única maneira do homem chegar a Deus. A única maneira do homem chegar a Deus é através do Cordeiro, através do sangue. Deus não permitiu que o homem tivesse muitas opções na sua vida. Deus não permitiu que o homem pudesse escolher várias maneiras de chegar a Deus. Algumas pessoas têm me dito assim: pastor, todas as religiões são certas, basta seguir direitinho. Todas as religiões são boas, basta a pessoa seguir direito aquela religião. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus estabeleceu uma única maneira do homem chegar-se a Deus. Em Gênesis capítulo 4, você vai perceber os dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Os dois foram servir a Deus. Os dois foram prestar culto a Deus. Porque o homem, ele é diferente do porco, do elefante, da girafa. O ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E esta imagem de Deus, o homem grita por Deus. O homem precisa de Deus. O homem precisa se completar em Deus. O ser humano não pode, de forma alguma, ser feliz ou encontrar a própria razão da sua vida, a não ser quando ele vive
dentro dos propósitos de Deus. Existe esse grito por Deus na vida. O homem sabe da eternidade, o homem sabe da imortalidade. O ser humano é um ser espiritual. A essência do homem é espírito. Espírito. O espírito clama pelas realidades espirituais. Diz a Escritura que Abel era pastor de ovelhas, Caim era lavrador. E os dois foram então fazer um culto a Deus. O que fizeram? Abel trouxe um cordeiro, colocou o cordeiro sobre um altar, matou aquele cordeiro e deixou que o sangue derramasse. E aquela fumaça subiu e agradou a Deus. Caim, por sua vez, ele trouxe o melhor da terra, trouxe seus frutos, seus legumes, suas verduras, e colocou também no altar, colocou fogo. Mas diz a Escritura que a fumaça não subiu. Deus não se agradou daquilo. Ainda que Caim tivesse uma boa intenção, ele estava da maneira errada, tentando agradar a Deus. Sabe o que aconteceu? Caim ficou irado contra Abel. Você conhece a história e sabe que Caim matou Abel exatamente por isto. Caim tinha uma intenção correta, queria, mas ele não seguiu os princípios da palavra. A Bíblia diz assim, que a única maneira do homem tocar em Deus é através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro. Se eu quiser tocar na eletricidade, vamos imaginar, eu quero tocar num fio elétrico. Se eu encostar um pedaço de papel, o papel não é condutor de eletricidade, não vai passar. Se eu tocar com um pedaço de madeira, também não passa. Mas se eu tomar um pedaço de ferro, pode ser um ferro enferrujado, no momento que eu tocar eu vou ter um choque. Por quê? O ferro é condutor de eletricidade. Deus estabeleceu que a única maneira que pode levar o homem a tocar em Deus, o único caminho é através do Cordeiro, é pelo sangue que seria derramado. Compreende? Não é a boa intenção. Existem pessoas que são religiosas, algumas são fanáticas na sua religião, alguns têm as suas doutrinas, têm mil coisas, mas essas coisas não tocam, porque Deus estabeleceu que somente através do Cordeiro. E lá no Jardim do Éden, nós encontramos Adão e Eva sendo vestidos com as peles de cordeiro. Não foram eles lá que foram tecer a pele, não. Deus fez para o homem. Tudo aquilo que Deus pede, Ele dá pronto. Quando você entrega, por exemplo, ao Senhor seus dízimos, as suas ofertas, você não está dando de você. Deus te dá para você dar. Tudo nós recebemos pela graça do Senhor. É graça, graça pura, graça pura. Quando nós temos esse entendimento, como que as coisas são tão diferentes. Adão antes era vestido então com a glória de Deus. Depois, Deus estabeleceu que ele seria vestido com vestes de peles de animais. E o homem saiu do Jardim do Éden assim, vestido. Não tinha experimentado uma graça chamada o perdão, mas ali ele estava vestido. Mas os seus filhos logo começaram a tropeçar, porque não tiveram aquele entendimento conforme nós temos na palavra, algo assim tão diferente. No capítulo 22 de Gênesis, nós vamos começar a encontrando a revelação do Cordeiro de Deus. Quem é o Senhor? O propósito de Deus é que o homem sempre o conhecesse. Mas o homem não pode conhecer Deus no sentido... Deus não tem matéria assim, mas o homem pode conhecer o Cordeiro. Por isso que Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E aqui no capítulo 22, nós encontramos o teste da obediência de Abraão. No capítulo 22, o verso 1 diz, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Abraão tinha um filho, que era o seu filho da promessa. Não era Ismael, era o Isaque.
Era aquele filho tenro, querido. Era aquele filho que ele via todas as promessas e almejava o cumprimento das promessas do Isaac. E o Senhor disse: Abraão, você me ama? Abraão disse: eu te amo. Você pode ter certeza, se você ama a Deus, a sua obediência vai ser testada. Mas dia menos dias, a sua obediência vai ser testada. A nossa fé não é uma fé intelectual. A nossa fé tem que desembocar em obediência. Por isso que Jesus Cristo falou assim: se alguém me ama, meu Pai o amará. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? A fé cristã vem pela obediência. Somos obedientes. Se nós o amamos, a nossa obediência vai ser testada, não para nos esmagar, mas para nós conhecermos a nós mesmos. Muitas vezes a nossa fé, quando não experimentamos provas de obediência, nós não sabemos o nosso ponto, nós não sabemos até onde suportamos, nós não sabemos até quanto somos fortes, ou se somos tão fraquinhos. Mas o teste vem exatamente para trazer para fora aquilo que está aqui dentro. O Senhor disse a Abraão: Abraão, você me ama? Você ama seu filho? Abraão disse: eu amo meu filho. E o Senhor disse a Abraão: eu quero que você tome seu filho, teu único filho. Então é interessante essa palavra, teu único filho. Mas ele não tinha outro filho. Mas para Deus as coisas só são quando são as coisas da promessa. Compreende? A Bíblia diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Muitas vezes você veio para Jesus com a sua vida toda derrubada, estragada. Mas quando você veio, aí você passou a ter sua própria vida. Passou a ser diferente, a única coisa que você tem. É tão interessante o que diz aqui a palavra: teu único filho. Mas Abraão não tinha um filho chamado Ismael. Mas aquilo que é gerado na carne para Deus não vale. Quantas vezes a pessoa vem para a igreja e tem um segundo casamento? Aquele primeiro casamento foi lá nas trevas, foi lá na confusão, e ele casa no Senhor. Então aquela é a esposa dele, tua única esposa, teu único filho. Ou seja, aquele tempo muda, a vida muda. Ou seja, o seu passado muda, há o perdão, existe a graça. Tudo aquilo que não é feito pelo Senhor, aquilo para Deus não existe. Tudo aquilo que não foi gerado pelo Senhor. Ismael saiu de que forma? Foi um jeitinho que Abraão deu. Quis resolver a situação, quis ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. Diz a palavra: teu único filho. Abraão, eu quero que você o leve até o monte Moriá. E lá no Moriá você vai fazer um altar. E vai colocar Isaac sobre o altar. E vai derramar o sangue do seu filho sobre o altar. Será que você conseguiria passar nesse teste? Quantas vezes pode ser um namoro que precisa ir para o altar, um noivado, um trabalho, uma vocação, um sonho. E ele diz: teu único filho, a quem amas. Deus, ele nunca quer atrapalhar a vida de ninguém. Deus não é um desmancha-prazer. Mas a nossa fé, a fé que ela não é provada, é uma fé que é muito insegura. É uma fé que não tem raízes. É uma fé que não frutifica. E Abraão obedeceu. E quando começaram a subir o monte, de repente, Isaac diz: meu pai, temos a lenha, temos o fogo, e o senhor leva o cutelo, o facão, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? E naquela hora Abraão disse: o Senhor proverá, Jeová Jireh, o Senhor proverá. O altar foi armado, a lenha estava ali, a criança estava sobre o altar,
E no momento quando Abraão veio com o cutelo, naquela hora o Senhor disse: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que você me ama. E quando Abraão parou, ele ouviu o balido de uma ovelha. Entre os arbustos estava um cordeiro. O que ele fez? Foi, tirou Isaque de sobre o altar, colocou aquele cordeiro sobre o altar, imolou o cordeiro, e a fumaça subiu diante do Senhor. Quando você coloca sobre o altar muitas coisas que você ama, mas que não são coisas da vontade do Senhor, outras coisas que você ama, você pode começar a perceber provas de amor ao Senhor, se existem ou se elas não existem, se sua fé é para valer mesmo, ou é uma fé edificada sobre areia, sem raízes. O cordeiro foi o substituto. Isaque ficou livre, porque o cordeiro foi o substituto. Um cordeiro foi morto. Quando nós cantamos ao que está sentado no trono e ao cordeiro, Abraão disse: onde está o cordeiro? Quando João Batista apresentou Jesus, ele disse como? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faça assim com a mão, faça igual eu, e diga: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro. Abraão dizia: onde está o cordeiro? João Batista diz: eis o cordeiro. Ou seja, em todas as circunstâncias, em todas as necessidades, Deus tem apenas uma resposta: é o Cordeiro de Deus. Deus não tem o plano A. Se o plano A falhar, ele tem o plano B. Se o plano B falhar, ele tem o plano C. Deus não tem. Deus estabeleceu apenas um plano, o Cordeiro. E a única maneira da pessoa chegar a Ele e receber e ter essa comunhão com Ele é através do sangue do Cordeiro. É através do Cordeiro, não há outra maneira. O povo de Israel estava curtindo o cativeiro lá no Egito. Durante mais de 4 séculos, o povo estava vivendo ali, debaixo do azorrague dos feitores. O povo era escravizado. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12 nós vamos encontrar a instituição da Páscoa. O faraó estava com o coração empedernido, não deixava o povo sair. Mas como? Quem pode tirar o povo do cativeiro? Um outro exército? Quem pode tirar o povo do cativeiro? Quem pode trazer libertação? Eis o Cordeiro de Deus. Só o Cordeiro de Deus é que pode trazer a libertação no cativeiro. Êxodo capítulo 12, o versículo 13. O Senhor havia dito: Moisés, você vai ordenar o povo a tomar um cordeiro, a matar aquele cordeiro, e tomar o sangue do cordeiro e aspergir nos umbrais das portas. Está no versículo 13 o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Naquela noite, todos aqueles que obedeceram, que tomaram o sangue do cordeiro e o colocaram nas portas, quando o anjo da morte passou para ferir todos os primogênitos, a casa que tinha a marca do sangue, ela ficou incólume, não foi tocada. Os primogênitos foram poupados, mas as outras casas, as pessoas que estavam ali, podiam ser religiosas, podiam ser isto, podiam ser 1000 coisas, mas se a casa não tivesse a marca do sangue, o que teria acontecido? A morte teria destruído. Eis o Cordeiro. A Páscoa fala exatamente dessa passagem do anjo da morte. Mas a casa que tinha a marca do sangue, houve a proteção. Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. É a casa
Não pense que hoje a casa seja simplesmente a casa. Não é que você vai colocar marca de sangue lá na sua casa e isso vira superstição. Não é assim. Mas será que você pode ver na vida da pessoa que está ao seu lado a marca do sangue? Quando você entende isto, vem aquele descanso, vem aquela paz, vem aquele refrigério, vem exatamente esse descanso. Por quê? Porque o cordeiro foi morto. É tão interessante que as ovelhas nascem para morrer. As ovelhas vivem só com esse propósito de morrer, de dar a vida. E é a vida que surge exatamente da morte delas. Quando Jesus participava com seus discípulos da última Páscoa, quando tomou o pão, as ervas amargas, tinha o cajado, uma roupa de viagem, eles tinham que comer a carne do cordeiro. Em João capítulo 6, abra comigo a sua Bíblia. João capítulo 6, para nós o verso 35. João capítulo 6, não é 35, 53, irmãos. João capítulo 6, verso 53, Jesus diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não no sentido literal, mas aqui no sentido espiritual, o Senhor está falando que Ele é o Cordeiro de Deus. Do mesmo modo como o Cordeiro da Páscoa tinha sido imolado e as pessoas tinham que comer a carne, Ele estava dizendo: vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber do meu sangue, porque quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que o Cordeiro? Cordeiro hoje, toda essa figura aqui apenas prenunciava Jesus, a necessidade da pessoa ter essa relação de vida, algo que vai e que volta, essa comunhão. É preciso comer do Cordeiro, caso contrário, não passa absolutamente nada. Por que o Cordeiro? Meus amados, quando vamos caminhando no livro de Isaías, no capítulo 53, encontramos aqui aquela figura tão gloriosa do Cordeiro, o Cordeiro sofredor, o próprio Senhor. Isaías capítulo de número 53, ele começa dizendo: quem creu em nossa pregação? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus é pela pregação. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Verso 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 7: como uma ovelha, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, como cordeiro, como cordeiro, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós dissemos: eis o Cordeiro de Deus. Deus estabeleceu que o Cordeiro haveria de fazer essa ligação entre nós e Deus.
Quem creu, ele tomou a forma de servo. Sua reputação foi lá embaixo. Foi feito à semelhança dos homens. Nascido num estábulo. Filho da mulher de um carpinteiro. Criado naquela poeirenta cidade lá de Nazaré. Numa província chamada da Galileia, que era desprezada pelo resto do país. O eterno Deus, nosso Deus, o Deus forte, o príncipe da paz, ele tornou-se o quê? O tenro cordeiro. Mas ele veio como nosso substituto. O cordeiro é o nosso substituto. Vamos dizer juntos? O cordeiro é o nosso substituto. Há pouco mais de 100 anos atrás, nos Estados Unidos aconteceu a Guerra Civil. O norte contra o sul. Haviam problemas econômicos, problema da escravidão. Houve a guerra da secessão. Havia um homem no norte que tinha sido convocado para servir o exército. Mas ele era um lavrador, casado, tinha 5 filhos e foi convocado para ir para a guerra. Mas havia uma lei que essas pessoas também poderiam ficar, porque elas tinham que produzir na agricultura para o exército. Mas essa pessoa, para ela poder ficar, ela tinha que enviar um substituto. Alguém que fosse no lugar dele para a linha de frente. E aconteceu que ele conseguiu um jovem, era solteiro, não tinha 5 filhas, obviamente. E esse jovem foi para a guerra no lugar dele. Tempos depois, chegou a notícia que aquele moço tinha sido morto. Morreu na guerra. Mas como a guerra estava se delongando muito, novamente uma equipe de recrutadores chegou lá na província onde ele morava. Estavam lá tentando novamente recrutá-lo. Mas ele disse, tentou argumentar, eu sou casado, eu tenho filhos, eu estou produzindo. Mas eles não queriam ouvir isso. Você tem que ir. Aí ele disse, não, eu não devo ir mais. Mas por que você não deve ir? Aí ele disse, porque eu já morri na guerra. Como? Você morreu na guerra? Aí ele trouxe toda a documentação. E ele disse, pela lei, eu enviei um substituto. E ele morreu. Ele morreu. Eu fui nele e ele morreu. O cordeiro, foi o cordeiro substituto. Quem teria que morrer ali na cruz seria eu, seria você. Quem teria que derramar o sangue seria eu, seria você. O sangue teria que ser derramado seria o nosso, porque a Escritura diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o que aconteceu? Jesus tomou a morte, Jesus morreu a minha morte, para que eu pudesse ter a vida dele. O cordeiro é o cordeiro substituto. Quando você começa a entender isso, que muitas vezes, toda a batalha da sua vida, seja das tentações, de 1000 coisas, a palavra diz que não vem sobre nós tentação alguma, além das nossas forças. Uma vez ensinaram para uma criança que quando nós aceitamos Jesus, Jesus passa a morar na nossa vida. E diz que o tentador bate na porta querendo entrar. Aí perguntaram para a criança assim, quando o tentador bater na porta, o que você vai fazer? Você vai fugir dele? Aí a criança diz, não, eu vou mandar Jesus atender a porta. Compreende? Na vida, em situações, mande Jesus atender. Peça, compreende? Porque ele vive, o Cordeiro de Deus. A palavra diz aqui que ele reúne
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. O bichinho mais fácil de ser enganado é a ovelha. Quantas vezes você foi desviado, enganado? Como ovelha. Todos nós andávamos como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que significa ser como uma ovelha desviada? A ovelha desviada, ela é muito fácil. A proteção da ovelha é o pastor, é a presença. A ovelha facilmente ela é levada. Facilmente ela é levada. Quando você está vivendo dentro do aprisco, vivendo na comunhão, tendo esse compromisso com a igreja, vivendo, tendo essa relação, como que é tão diferente? É tão importante ter a compreensão de andar em grupo. Jesus falou o seguinte: quando você for pregar o evangelho, vá de 2 em 2. Não é bom que o homem esteja só, não é só no casamento, não, é em tudo na vida. Tudo. Ele diz, ó, se um cair, o outro levanta, é melhor serem 2. Você precisa criar na igreja amizades sólidas. Não amizades para te levar, não, mas amizade, pessoas para orarem com você, pessoas às quais você possa confiar, deixar o seu coração. Você precisa de ter relacionamentos fortes na igreja. Não pense que a igreja, você deve vir, termina o culto, você vai embora. Não é assim. Um dos momentos mais gostosos da igreja acontece depois do culto. Quando você fica conversando com seu irmão, você ora com ele, você sobe lá para a cantina, sabe? E toma uma Coca-Cola com ele, anda com ele, visita, durante a semana você liga. Muitas vezes as pessoas, alguns irmãos me dizem assim, pastor, a igreja da Lagoinha é grande e lá ninguém se importa com a gente. Não é assim. Eu acho que você que não se importa com as pessoas, sabe? Se você quer ter amigos, você precisa ser amigo. Você deve chegar para a pessoa. Já faz quase 2 horas que nós estamos aqui. Será que você sabe o nome da pessoa que está no banco de trás? Dê uma olhadinha para ela, se não sabe, pergunte agora. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Comece. É tão importante isso, porque a igreja é família. A igreja é família. Quando nós estivermos no templo novo, uma coisa bonita que vai acontecer lá, é que lá ninguém vai ver a nuca do seu irmão. Lá nós vamos ver todos assim no rosto, cara a cara. É verdade, você vai de lá olhar o que está aqui. Ou seja, pelo fato de ser redondo, todos nós vamos ficar olhando a face um do outro. Hoje você tem que se contentar em olhar a nuca do seu irmão, não é verdade? A palavra diz, todos nós andamos desgarrados. Com que facilidade uma ovelha se desvia. Ela se perde, fica cheia de carrapicho. Quantas vezes a ovelha come veneno. Há tanto veneno por aí. Há tantas doutrinas, algumas vezes, infelizmente, existem igrejas que quando nós chegamos ali, não tem nada a ver com a simplicidade do evangelho. Existem igrejas cheias de superstição, existem igrejas com ensinos os mais estapafúrdios possíveis, existem pastores sem referencial de vida. Fuja dessas situações e fique firme na palavra. Uma das coisas tão bonitas é que o Cordeiro, Jesus, o Cordeiro, foi o Cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele no silêncio, quando era indagado, havia o silêncio. Ali no Getsêmani, o Cordeiro orou dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. A ovelha normalmente é um animal limpinho. Mas naquele instante, quando seria imolado, tosqueado, toda a iniquidade da humanidade cairia sobre o Cordeiro. E seria algo tão tremendo, que ali na cruz, diz a palavra, que Deus apagou a luz durante 3 horas. Cobriu a terra de trevas, para que ninguém pudesse nem ver, porque era um quadro tão terrível aquele. Como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores,
ele se deu. Por isso, que lá no livro do Apocalipse, no texto que lemos, quando havia aquele livro, e naquele livro os nossos nomes, mas aquele livro estava selado, e ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. E João chorava, porque ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Quando de repente João viu o cordeiro, um cordeiro como que tendo sido morto, e foi dito: o cordeiro é digno. Só o cordeiro é digno de abrir os livros, e só o cordeiro é digno para colocar o seu nome no livro. O cordeiro é digno de abrir o livro para escrever o seu nome ali. E quando o cordeiro escreve o nome, o diabo, os demônios tremem. E ninguém pode apagar o nome do livro da vida. A palavra diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Por que o cordeiro? Porque foi o caminho que Deus escolheu. Não há outro caminho